A minha família é bênção do Senhor. Vamos lá, vamos à palavra de Deus e agora concluindo a mensagem que iniciamos lá no início da semana com o tema Abandone o Mexerico. Eu sempre faço uma rápida pontuação daquilo que a gente já aprendeu, que mais nos marca, que toca no nosso coração, e a gente avança concluindo essa palavra. A minha oração é que o Espírito Santo lhe prenda aí, que você tire proveito de verdade dessa palavra que traz vida e vida em abundância. Pois bem, vamos até Levíticos capítulo 19, esse é o texto base para esse estudo, com o tema Abandone o Mexerico, a fofoca, né, no popular. Antes da gente ler o texto, eu quero lembrar que fofocar é você narrar em segredo, segundo o dicionário Aurélio, narrar astuciosamente, com o fim de malquistar, intrigar ou enredar. Então é aquela conversa meio escondida com esse objetivo. Andar com mexericos é fazer intrigas. É o famoso leva e traz. Levíticos capítulo 19, versículo 16, é pouco usado esse versículo. Na verdade, eu prestei mesmo atenção quando estava estudando essa palavra para trazer aqui para a gente. Diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor, não odiarás a teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Algumas considerações para a gente avançar, concluindo essa palavra. Uma das considerações, eu fiz questão de em todas as mensagens pontuar isso, porque eu entendo que é de muita relevância. O que é, pastor? Fale aí que eu estou bem atento agora para ouvir. E já peço a você que compartilhe, você que está ao vivo, você que vai ouvir em outro momento essa mensagem da mesma maneira. Pois bem, o que é, pastor, que o Senhor quer ressaltar aí? O que eu quero ressaltar é o que o texto diz no finalzinho, que aquele que dar ouvido ao mexeriqueiro, este também comete pecado. Veja, é algo tão abominável, o pecado de fofocar, de trazer à tona algo para intrigar, para embaçar, para trazer algo desagradável. É tão abominável por Deus que Deus quer cortar esse negócio pelo pé. Vou repetir, Deus quer cortar esse negócio pelo pé da nossa vida. Você entende isso aqui? Deus quer erradicar esse mal chamado fofoca, que infelizmente, onde tem gente, tem esse tipo de coisa. Na igreja tem, pastor? Eu vou responder, preciso responder. Se você frequenta a igreja, você sabe que tem esse tipo de coisa dentro da igreja, infelizmente. Tanto é que a mensagem de Tiago, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui também, vai falar só sobre os crentes. Tiago, ele chega ao ponto de dizer, ou vocês controlam a língua de vocês, ou vocês vão ser destruídas por ela. Vocês querem o quê da vida? Vocês estão pensando o quê? É mais ou menos esse tom. Então, o Senhor abomina na essência. E aí a gente tem dois lados. O lado de resistir para a gente não ser o agente do leva e traz, e do outro lado, o ato da gente não dar ouvidos, e eu falei um pouquinho aqui, até dando algumas instruções para como você evitar que alguém lance essas coisas sobre a sua vida, para que você não cometa pecado dando apenas ouvido ao mexeriqueiro. E a gente avançou, que vai chegando, vai compartilhando, que eu preciso que essa mensagem alcance outras famílias, outras pessoas, você pelo rádio, que coisa boa. Se puder, aumenta um pouquinho o volume do rádio, como quem não quer nada, sabe? Para alcançar outras pessoas. Cuidado para quando você não fizer isso, a pessoa dizer, tá me chamando de fofoqueira, aí começa a confusão dentro de casa.
Não é isso que eu quero. Mas vamos lá. A gente pontuou isso e caminhou, por exemplo, falando que nós devemos controlar a nossa língua. Quando eu falo desse controle da língua, eu vou lembrar o que Tiago falou lá em Tiago capítulo 3, versículo 8, dizendo que a língua de fato precisa ser estudada e precisa ser controlada, porque ela é um mundo de iniquidade. Me preocupa muito porque muitas pessoas buscam as coisas de Deus e não está errado nos momentos de necessidade, nos momentos de aflição. Então, às vezes passa um tempo lá fora, meio desligado das coisas de Deus. Quando as coisas aperta, volta e começa a ouvir a rádio, começa a participar das lives. Não tem nada, não estou lhe questionando contra isso, mas o fato é que quando você volta, você está com a necessidade imediata. Às vezes é um problema sério no casamento, às vezes é um problema sério na área financeira, sua vida está de cabeça para baixo, e você chegou aqui e você quer um alívio, você precisa das coisas de Deus. Nem eu, nem ninguém pode te apontar, pode dizer, você só procura Deus quando você precisa. Isso, esqueça isso, não é isso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que há uma necessidade íntima em você, há um desejo de ver Deus fazendo o que você não pode fazer, um milagre na sua vida, uma libertação, enfim. E você chega aqui e diz, pastor, o senhor está falando agora de língua, de falar. Eu acho que não, pastor, a minha situação é bem crítica, pastor. Minha situação estou preso à prostituição. Pastor, a minha situação é bem mais difícil, eu estou preso às drogas, eu estou envolvido, pastor, com a confusão maior do mundo, tem ameaças, tem crimes no meio, o senhor vem falando, não tenho nem paciência para estar ouvindo esse negócio, deve ser coisa de pastor mesmo, que fica falando esse negócio que o povo não pode falar da vida do outro, não sei o quê, isso não tem nem interesse para mim, pastor. Olha, eu estou falando de algo muito sério. E eu quero lhe dizer que você pode ter chegado a esse estágio da sua vida porque você não controlou a sua língua. Eu quero lhe dizer que a sua língua, ela é muito pior. Ou melhor, deixa eu consertar aqui. Eu quero dizer que uma língua descontrolada, envenenada, é muito pior do que o vício da droga e do álcool. É pior do que todo o pecado da carne. Essa peste aí, chamada língua, a Bíblia diz que ela é corruptora de multidões. Não sou eu que estou tirando da minha cabeça isso não. Tiago capítulo 3, versículo 6. Corruptora. Olha lá, o que eu falei, vou repetir. Tiago diz que essa língua é a amostra do inferno na terra, ou seja, através de uma língua não santificada, descontrolada, a gente consegue ver o inferno na terra. E aí a gente pontuou aí que isso é tão danoso para a sua vida porque foi também um ponto de uma mensagem que eu preguei nesse estudo. Eu mostrei que esse problema é tão problema assim porque a língua tem o poder de jogar tudo que é espiritual, tudo que é religioso na lata do lixo. Ela tem o poder de anular as coisas boas que fazemos em nome de Deus. Eu avancei mais um pouquinho e falei também que esse negócio é tão sério porque a gente não está falando de falar. As palavras não são soltas no vento e pronto. Ela reflete o que está no nosso coração. Foi outro ponto também aqui. E hoje eu vou concluir falando aqui sobre esse controle da nossa língua quanto ao levar e trazer a fofoca, quanto à murmuração, pessoas que andam pelos cantos se queixando. Isso é uma maldição, meu irmão. Amarga. E você não pode continuar assim, não. Você está fazendo mal a você mesmo. Você está fazendo mal a você mesmo.
E agora eu peço muito sua atenção neste momento, porque olha porque você precisa abandonar o mexerico, olha porque você não pode continuar a dar ouvido ao mexeriqueiro, olha porque você deve vencer a tentação de falar da vida dos outros, olha porque você deve blindar seus ouvidos de alguém que fala da vida dos outros. Por quê, pastor? Olha como isso é sério. E aqui a gente vai avançando, dizendo que isso é tão sério que Jesus falou que nós seremos julgados por aquilo que nós falamos. Guarde o que eu vou lhe falar agora, eu aprendi isso e não esqueço, de jeito nenhum. As nossas palavras são eternas. Elas não caem no chão e morrem. Eu vou repetir. As nossas palavras são eternas. Elas não caem no chão e morrem. Eu falo isso, me vem um temor muito grande, porque quantas vezes a gente, porque está com raiva, porque foi contrariado, porque está estressado, porque sofreu algum dano, algum prejuízo, a gente sai metralhando todo mundo, amaldiçoando. A gente sai lançando palavras indignas sobre as pessoas, às vezes não fala mais no coração, a vontade é falar, a vontade é abrir o verbo mesmo, e isso, segundo Jesus, nós iremos prestar conta, ou melhor, no dia do juízo, nós teremos que responder por todas as palavras que nós falamos, palavras vãs, palavras que saem porque eu falo mesmo e pronto e... Olha o que diz o texto sagrado. Mateus capítulo 12, versículo de número 36, está escrito: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Deixa eu repetir mais uma vez aqui comigo. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Você pode até dizer assim, mas pastor, eu só contei uma fofoquinha, foi a um amigo só, e ele até prometeu não contar para ninguém, vai até morrer com ela. Não é assim não. Ele não vai morrer com ela não. Essa palavra, essa fofoca já foi registrada no céu. Você vai dar conta. Tá vendo como é sério, irmãos? Tá vendo como é importante esse momento que a gente para aqui, todas as oportunidades para ouvir a palavra de Deus? Eu preciso dizer a você que as nossas palavras nos condenam. Por menor que seja, nós precisamos que Deus arranque esse mal, tem alguma coisa errada, porque a gente não consegue vencer isso. Tem alguma coisa, alguma fortaleza no meu coração que eu não consigo vencer esse negócio. Tem alguma coisa espiritual que me faz querer a todo custo saber, controlar, sei lá, comentar, criar uma situação de discórdia entre as pessoas, de afastamento entre as pessoas. A advertência de Jesus, ela provoca em mim um temor. Porque ele diz, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pelas nossas palavras. Jesus não falou aqui que a gente ia ser condenado por causa das drogas, ou do álcool, ou por causa
de outros pecados horríveis. Não. Mas Jesus aqui falou que nós seríamos condenados e julgados pelas nossas palavras. Tiago capítulo 3, versículo 9 diz: com ela ou com a língua bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Olha lá que coisa. De uma só boca procede bênção e maldição. Aí Tiago conclui dizendo: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Essa palavra aqui, amaldiçoar, no original, significa destruir. Quando ele diz assim, também com ela amaldiçoamos os homens. A ideia aqui é, com ela, com essa palavra de maldição, nós destruímos, nós rebaixamos, nós denunciamos. E aí, verdade que muitas vezes da nossa boca sai louvor, sai glória a Deus, sai língua estranha, mas também sai palavras miseráveis. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não seremos blindados naquele dia, dizendo: Senhor, mas como eu cantava, como eu louvava, como eu pregava. Não. Se você ainda sente sede e se envolve nesse tipo de coisa, é porque há sim algo a ser resolvido, não é na sua boca em si, na sua língua, como nós estamos falando, mas é no nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que essa arma mortal seja controlada, que haja controle das nossas palavras, porque um homem que não controla suas palavras, ele demonstra que não controla o seu próprio corpo, ele não controla as suas emoções. Saiba e não esqueça disso. Se você dar ouvido ao que os outros falam dessa natureza, você está pecando também. É o que diz Levíticos capítulo de número 19. Controle sua língua, porque ela tem o poder de jogar toda a sua espiritualidade na lata do lixo. Tudo que você faz, como você canta, como você oferta para a igreja, como você fala no nome de Deus, isso pode ser anulado simplesmente pela sua fala e pela sua língua descontrolada e não santificada. Não é só isso, mas nós também precisamos atentar para este negócio de falar de forma desordenada, porque o problema não é a língua, é o coraçãozinho que está sujo, porque Jesus já disse que a boca fala o que está cheio o coração. Na verdade, tudo que você fala é o que você carrega no coração. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É a amostra do que está no seu coração, suas palavras, e eu me preocupo com isso, analisando a minha própria vida. Por fim, a gente também deixou claro nesses dias que isso nos dá um temor muito grande. Diga lá, pastor, olha, nós seremos julgados, não vai escapar ninguém. Jesus não falou que naquele grande dia a gente ia dar conta pela aquele pecado ou aquele outro. Ele foi específico aqui, ele disse: vocês vão ser julgados pelas palavras que vocês proferiram. Palavras vãs, palavras sem compromisso, palavras sem ter a preocupação se está de fato sendo verdade ou não. O negócio é muito sério. Portanto, abandone o mexerico. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus.